Fala aí, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais um acompanhamento aqui. Vamos falar sobre o Rura 11, que é um dos fiagros que eu acompanho aqui no canal. E esse tópico está sendo bem interessante de tratar exatamente por causa da possível quebra de safra que a gente tem ouvido falar, e eu já tenho falado bastante sobre esse assunto. E umas semanas, ou até acho que quase um mês atrás, eu já venho falando para vocês que, inclusive, na verdade, eu comecei a falar sobre isso no final do ano passado, lá para novembro, nas primeiras análises que eu fiz para vocês aqui, que existia uma possível quebra de safra. Inclusive, até num dos relatórios do RISA Terrax, eu até cheguei a conversar com alguns produtores do Mato Grosso que me falaram que a previsão deles era para uma possível quebra de 50% na produção de soja. O tempo foi passando e eu estava deixando claro que a gente precisava esperar os primeiros meses do ano, o final do ano e os primeiros meses para ver como é que tá. E de fato, parece que foi muito mais, embora assim, a gente saiba que existe uma grande possibilidade de ter uma quebra de safra, mas muito longe do que estava se prevendo. Só que a grande questão é que existem alguns veículos de mídia, alguns influenciadores, alguns canais de YouTube que insistem nessa questão de que vai acabar praticamente os fiagros, que é para vender, para realizar lucro, que a quebra de safra vai vir, vai deixar tudo problemático nesse ponto, né? E eu até conversei com o Tassiano, que é o gestor de fundos o gestor do Snag 11, né? E ele falou: olha, Eric, dá uma olhada em relatórios em casas mais consagradas, inclusive a própria Exalc, que eu sou formado lá, que acho que é a maior faculdade do país de agronomia, a própria Itaú. E você vai ver que não está bem desse jeito. E o próprio Rura 11, ele já veio nesse relatório de janeiro dando uma outra perspectiva. Mas inclusive eu vou mostrar as notícias da Globo, né, do Globo Rural, para mostrar para vocês o sensacionalismo que está sendo feito em cima. Obviamente, pessoal, a gente sabe que existe um movimento para atacar o agro, isso é fato. Então, por isso que eu preciso que vocês tomem muito cuidado com o material que vocês consomem. Obviamente a gente espera ver uma quebra de safra, mas muito longe do que está acontecendo. Os grandes produtores já replantaram, o Sul vai produzir 10% a mais do que produziu o ano passado. Pode ser que o Mato Grosso a gente tenha algum problema mesmo, mas não tá desse jeito como a gente está vendo. Mas vamos para o relatório, deixa eu parar de falar aqui, vamos para o relatório então, para vocês verem. Daqui a pouco eu vou mostrar as notícias. Então, o Rura 11, que é o fiagro do Itaú, a carteira dele, eles têm pretensão, né, de CDI mais 3 a 3,5. As cotas despencaram dos fiagros nesse último mês, praticamente de todos, exatamente por causa disso, por causa dessa pressão por essa quebra de safra, por tudo que está acontecendo. Os fiagros deram uma despencada de valor. Inclusive, olha só como que o Rura, eu até cheguei a falar no mês passado que eu estava achando ele caro, olha a queda que ele teve. E se a gente pegar hoje, deixa eu tenho a notícia aqui, mas antes deixa eu só pegar quanto é que o Rura tá hoje, né, na verdade, 9,80. Então, para vocês verem, ele ainda baixou demais, ele ainda tá aqui, ó, ele baixou do VP. Para vocês verem que, inclusive, entrou até num ponto de oportunidade para esse fiagro. Então, é só para vocês verem que como o mercado também, como as notícias acabam precificando os ativos, né? Nesse caso, os fiagros. Então, eles tiveram basicamente o mesmo resultado de distribuição. Eles estão com o spread médio de CDI mais 4,1, uma boa, assim, ainda estão alocando os recursos da última emissão. Um dos pontos que eu venho falando, se eu não me engano, mês passado, eles estavam com 84% alocado, ou seja, 16% em caixa, reduziram para 13%, era para estar menos, mas eles estão numa diligência, eu vou falar um pouco para vocês, diligência para alocar os recursos. A parte de exposição deles é muito diversificada, assim, é um dos fiagros que, se tiver uma quebra de safra, vai passar bem tranquilo, porque ele é bem diversificado. Açúcar e álcool é o maior, mas é 15% do portfólio dele. Depois grãos,
defensivos 11, depois revenda agrícola. Veja que ele é bem diversificado, tem boas garantias, grande parte dele está em alienação fiduciária. Se eu não me engano, aumentou um devedor, que foi uma operação que eles fizeram esse mês. Então vamos falar sobre o comentário de gestor. Olha só, Rura encerrou o mês de janeiro com 87% alocado, e aí que era a previsão eles encerrarem em fevereiro, né, em janeiro na verdade, mas não conseguiram. Aí eles colocam que fizemos 3 alocações, novas operações, uma usina de açúcar e álcool, uma misturadora de fertilizantes e uma empresa na cadeia de insumos agrícolas. Daqui a pouco a gente vai detalhar um pouco isso. E eles colocam 2 operações que estavam previstas para liquidação em janeiro e que levariam o fundo para os 95%, estão com pendências de cumprimento de condições para desembolso. Estamos mantendo a nossa diligência de fazer alocações do fundo somente quando tivermos conforto em todas as exigências prévias. Então, eles tinham se comprometido no último relatório terminar a alocação agora em janeiro para fevereiro, não conseguiram, e aqui eles explicam até que eles queriam estar, mas ainda está nessa parte de diligência aqui para eles fecharem os 95%. Aqui eles falam sobre acompanhamento das operações, gostaria de ressaltar que a carteira do fundo segue saudável. E aqui é o ponto que eu acho que é o mais importante desse relatório. Uma vez que a gestão tem sido questionada sobre a variação negativa do preço das cotas do Rura, como de uma maneira geral, de todos os fiagros, em linha com os demais fundos da indústria, um ponto que acreditamos que possa estar afetando os fiagros no mercado secundário é a preocupação, ao nosso ver, exacerbada, com notícias de uma quebra de safra agrícola, especialmente da soja, principalmente da safra verão. E aí, pessoal, olha só, deixa eu pegar as notícias, inclusive, que ele cita aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só. A primeira, sobre a quebra da Elisagro, né, que eles colocam aqui que concentra operações agrícolas em Goiás, uma das maiores empresas irrigadas do país. Inclusive, acho que ela tem serrim em um fiagro, se eu não me engano. Eu tenho anotado aqui. Quer ver qual que é? É o... que na verdade esse daqui acho que é o da Mitre, né? Donos da Mitre. É o GCRA, Fiagro da Galápagos. Então, que detém cota, inclusive eles mencionaram que ainda não tem tantos problemas, mas olha só, pessoal, olha essa notícia aqui. Dispara o pedido de recuperação judicial por produtor rural. Perdas nas lavouras, custos levam ao alta de 300% nos requerimentos. Aí você olha uma notícia dessa e fala, ferrou, acabou o mercado. Só que aí, lá na matéria, e ainda você tem que vir aqui no Veja Mais, é um absurdo esse tipo de... Foram 80 pedidos em janeiro, segundo dados mais recentes da Serasa Experian. Pessoal, se a gente está falando de um universo de 5 milhões de produtores, 80 pedidos, gente, é um absurdo esse tipo de mídia, né? É muito feio isso. Então eles até colocam aqui, ó, a visão da gestão é que existe um certo pessimismo exagerado. Uma quebra de safra agrícola deve ocorrer. Foi o que eu falei para vocês no início. Em maior ou menor grau em regiões do Mato Grosso e do Mato Piba, que é Mato Grosso, Tocantins, Paraíba e Bahia. Por exemplo, mas não consideremos que seja magnitude tão material, assim como no Rio Grande do Sul, onde observamos 2 anos seguidos de quebra de safra e agora estão tendo uma produção 50% maior. Então acaba que um vai compensar o outro. Eles colocam aqui, fiagros com bons devedores e boas garantias não devem ser afetados, sendo inclusive um momento de oportunidade para aqueles com recursos disponíveis e capacidade de análise. Inclusive, eu acho que é até um dos motivos que o Rura está segurando um pouco de caixa, porque ele está vendo que ele está tão tranquilo que vai abrir oportunidade no mercado secundário para alguns ativos, então ele pode estar segurando por isso. Aí eles colocam aqui, ó. Aí eles citam até essa matéria, né? Outro ponto da gestão do Rura analisou nesse mês de janeiro é sobre o nível de inadimplência da cadeia agro, especialmente o suposto aumento, o aumento de pedidos de recuperação judicial de produtores. Não notamos tal aumento expressivo. O Brasil possui cerca de 5 milhões de produtores rurais. A estatística mais recente, que foi aquela lá, de que 80 pedidos em janeiro a setembro. Isso dá 0,02 do total. Então, pessoal, vejam como
é muito ruim esse tipo de mídia, né, que acaba deturpando a notícia. Então, por isso que é muito importante, se informem em canais, não somente com esses canais, mas vão atrás de relatório gerencial, vão atrás de grandes casas de análise. O Itaú tem uma baita research na parte agrícola. Procurem informações da Exalc, do CPEA, vocês vão ver que não está bem desse jeito. E aí eles colocam aqui a diversificação das regiões, conhecendo o caráter histórico de cada um dos produtores. Então eles estão bem tranquilos em relação a isso, né? Então eles falam que eles seguem monitorando. Obviamente, pessoal, existe um nível de preocupação, mas não desse jeito. Então ele teve um aumento no número de cotistas, volume médio diário bem tranquilo, bem interessante, volume médio diário desde o início R$1 milhão. Aí vamos falar sobre a soja, que aqui são os dados de verdade, né? Falando que janeiro fechou a cotação de Chicago, desvalorização de 5,8. Pessoal, se o preço da saca cai, é porque existe uma oferta maior do que a demanda. Então, ou seja, tem produção, tem soja. Então, tomem cuidado, tá vendo? Esse é um ponto mostrando que, de fato, há uma desvalorização da soja, do preço, né? Então eles colocam que, embora o USDA tenha confirmado um corte na safra brasileira no relatório de janeiro, o número veio acima do esperado. A safra do Brasil projetada é 157 milhões, com um corte de 4 milhões sobre a estimativa anterior, e a produção da Argentina passou a ser estimada em 50 milhões, 2 milhões acima do relatório de dezembro. Então, se eu não me engano, a safra de 2022-23 foi por volta de 150 milhões também. Então, obviamente, a gente vai produzir um pouco menos, mas nada desse pânico de quebra de safra que vai acabar com o agro, né? Ele falou: a América do Sul aumentará a oferta oleaginosa no mercado ante registrado a safra passada, o que deve seguir como fator de pressão para os preços. Então, provavelmente não teremos essa quebra tão como a gente tem falado aí. Milho voltou a indicar queda na Bolsa de Chicago, valorização de 3,5%. No Brasil, as cotações deram continuidade ao movimento de valorização que vem acontecendo desde setembro. Janeiro fechou em queda para os contratos futuros, mas aqui a questão toda eu acho que é muito mais focado na soja, né? Algodão, o preço ele está buscando reação, o algodão vem sofrendo bastante, parte de produção, as margens são relativamente, a de produção de grãos relativamente melhores que a de 2022-23, parte de essa parte eu pulei aqui. Mas assim, é só para vocês verem como não tá desse jeito como a gente imagina. E aqui, pessoal, só um ponto que eu volto a frisar, que o Ruhr é o único ativo de Fiagro que tem CRA indexado a dólar. Se eu não me engano, são esses dois aqui. É praticamente 15, quase 14% do PL, bem interessante isso, né, indexado ao dólar. Aqui o pipeline dele, que ele ainda está em aprovação de estruturação. E é isso daí, pessoal, só para vocês terem essa dimensão de que provavelmente a gente não vai ser essa quebra de safra aí que a gente está imaginando. Tomem cuidado, não se desesperem, não saiam vendendo ativos, olhem principalmente Fiagros, que tem essa carteira CDI mais 3, até no máximo CDI mais 4, provavelmente esses não passarão problemas, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.